Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje trocar uma ideia sobre o AFHI, mais um mês acompanhando e vamos trocar uma ideia sobre ele, ver como é que ele tá, dar uma olhadinha no relatório. O AFHI que é bem sossegado, né? Tranquilão, paradão, não tem muita coisa e vamos ver o que eles estão aprontando aí no mês. A cota ali nos R$ 91, vários fundos de papel caindo bastante aí recentemente, né? A gente tá vendo uma deflação por vir agora em agosto, então o mercado já começa a se movimentar aí antes mesmo do acontecido, né? Isso aí pode abrir oportunidades interessantes. O fundo, a gente vê a distribuição referente a esse relatório de 1,9, né? Depois a gente vai ver, sai no próximo relatório, a gente vê a referente a 1,1 por cota. E vou pegar aqui, vou trocar uma ideia, então a gente vê, ó, 40 mil cotistas, R$ 400 milhões. Eles estão fazendo um vídeo relatório, né, bem legal, explicando tudo o que acontece. A gente vê aqui a distribuição de 1,9 por cota. Ele gerou 1,7, então usou 2 centavinhos da sua reserva. Reserva que era de 45 caiu para 44. E o fundo tem aí 33 centavos de inflação acruada no seu rendimento. Aqui, né, basicamente essa parte inicial eu resumi tudo para vocês. O patrimonial teve uma pequena valorização, marcação a mercado e tal. Vocês lembram que um tempo atrás o BTG tinha mudado o entendimento, que todo final de semestre o VP dos fundos de papel que são administrados pelo BTG caía e depois no mês seguinte voltava a subir, porque eles entendiam que os rendimentos acumulados viravam passivo e depois não viravam. Enfim, uma bizarrice aí do BTG. Eles voltaram atrás, então o que é rendimento que não está distribuído segue sendo incorporado ao patrimônio do fundo, né? Que não é passivo, cara, né? Mas enfim, coisas contábeis aí, né? Importante que voltará atrás, então agora vai parar de ter essa questão de todo final de semestre o VP do fundo cair, depois subir, cair, depois subir. Não, agora vai seguir de boa, né? O fundo pagou 1,9 por cota, distribuiu 95% do resultado no semestre, legal, fez uma gordurinha aí. De movimentações que a gente teve a venda desse CRI Gru Elements, quase praticamente 8 milhões de reais, né? E o objetivo foi levantar recursos para comprar dois novos CRIs, o Mufato e o Tibério, né? Eles pegaram aqui 15 milhões do CRI Mufato, CDI mais 2,5, e quase 5 milhões desse Tibério a CDI mais 2,7. Lembrando que o fundo vem, né, fazendo essa movimentação de sair de ativos IPCA, que foi o caso aqui do Guru Elements, para ativos CDI. Eles querem aumentar um pouquinho para dar uma última surfada antes que a Selic volte a cair novamente. Falando em Selic, né, a gente vê que ela está aqui lá em cima, 15%, bem alta, né? Isso acaba beneficiando bastante as operações CDI, né? O IPCA, por sua vez, deixa eu botar ele aqui, a gente pode ver o IPCA mensal, né? A gente vê, é esperada aqui uma deflaçãozinha, né? Em agosto. A gente fica de olho nisso aí. Aqui são vários pontos que a gente tem. Nossa caixa de análise que você consegue filtrar, colocar aqui informações do IPCA. É bem legal. Você consegue brincar aqui da forma que você quiser. Deixa eu limpar o gráfico, tudo. E colocar só aqui tem a inflação anual, né? Chega aqui no final seria o acumulado do ano. E tem a inflação mensal. Você pode pegar do período que você quiser, né? Dos últimos meses e tal. E a gente consegue ver aqui, a priori, né? Agosto é esperada uma pequena deflação. E isso deve dar uma bagunçada nos proventos dos fundos de papel, né? Então, com isso, já ia aproveitar a Selic alta, o fundo vem comprando operações CDI. Comprou aqui esse CRI Mufato. Mufato, para quem não conhece, é um varejista lá do Sul, né? Vai ter foto, eu vou mostrar a foto aqui. Tem que a foto, cadê? Aqui, ó. Esse aqui, ó, Mufato. Não sei se vocês já viram e tal, mas é esse carinha aqui. E o Tibério, que é uma construtora. Então foi aí um varejista e uma construtora, duas operações CDI para o fundo, aumentar a sua exposição em CDI. Esse é o objetivo, né? Neste momento, né? A gente consegue ver que ele coloca, ó, foco, alocações em CDI, aumentou a parcela CDI nos últimos meses, estava em 20,4
14 foi para 24,22, então o objetivo é esse, aumentar um pouco, já que vem deflação e tudo mais, dores de cabeça, então aumenta um pouquinho o CDI para dar aquela última surfada antes que a Selic volte a cair. Durante o mês também fizeram algumas pequenas alocações, em tudo em busca de aumentar a exposição em ativos CDI, e é o que eles vão continuar fazendo nos próximos meses para surfar esse patamar de Selic alto. Até porque, galera, se a gente vier aqui no gráfico da Selic, olha só que interessante. A gente está, né, comparativamente, aqui, ó. Né, a gente está aqui, mas eu vou usar esse ciclo que a gente teve uma alta, que a salário de 2% subiu e depois voltou a cair, e agora a gente está aqui, né? Então é como se a gente estivesse nessa região do gráfico. Ó. Ainda tem mais um tempinho de Selic alta até ela tornar a cair. Então é o que vai acontecer. Se você pudesse fazer uma projeção futura desse gráfico aqui, ó, seria mais ou menos como se a gente estivesse aqui nesse gráfico, né? Então vai acontecer isso, vai começar a cair. E aí, cara, tá lá em 15. Né? Tá lá em 15. Até chegar num patamar mais baixo de 10, igual foi aqui 10 e pouco, demora, né? Olha só, quando ela começou a cair foi em agosto de 23, até chegar na mínima foi junho de 24. Então, tipo, 6 meses, é tempo, dá para ir surfando enquanto a Selic for caindo. Então ele tá fazendo isso, ele tá dando uma surfada para aproveitar o platô que a Selic vai formar e depois o início da queda, né? Então essa é a ideia do fundo, uma estratégia muito interessante. Esse fundo ele faz uma gestão muito boa de indexador, os caras conseguem gerenciar, já joga para um lado, joga para o outro de forma muito tranquila, né? Quem viu o resultado frente distribuído foi ligeiramente abaixo, né? Como a gente falou, já usou um pouco de reserva. O fundo segue perdendo cotistas, né? A gestão colocou que eles acreditam que esse movimento de queda de cotistas se dá devido a umas carteiras automatizadas que acabaram vendendo a FHI, então um monte de gente saindo ao mesmo tempo, né? Aqui o patrimonial, sempre de próximo dos R$ 94. A liquidez, um dos pontos, né, que corrobora com essa tese é esse aqui, é o aumento drástico na liquidez do fundo, que isso mostra que tem muita gente saindo, muita gente vendendo, né? A carteira dele, mais fácil ver por aqui, ó lá, a gente vê os maiores devedores, ó lá, ó o Mufata aqui, ó. Então a gente vê todas as operações e tal. O fundo tem uma boa diversificação, né, galera? Pro tamanho dele e tal, tá bem sossegado. Resumão da carteira, a gente tem aí 71% em IPCA mais 8, 23% em CDI mais 3, tem um pouquinho em caixa e tal. As duas operações que ele comprou que a gente já viu. Aqui a parte do indexador ele vem aumentando o CDI e vai continuar aumentando conforme a gestão já sinalizou. Seria ótimo, né, cara? Putz, se ele conseguisse fazer uma emissão agora, não precisava nem ser uma emissão muito grande. Conseguisse fazer uma emissão de 50 milhões de reais, já ia ajudar, ó. Socava tudo em CDI, já ia ajudar bastante a crescer essa parcela aqui, né? Já que essa é a estratégia da gestão no momento, mas tá difícil. E a parte de risco ele segue aí mais ou menos 60-40 entre high grade e high yield, né? Os segmentos, os mais variados, a gente consegue ver. E as operações, galera, é basicamente isso que você pode falar de FH, não tem muito mais o que comentar, não. O fundo está numa situação muito sossegada, né? Sempre tá, zero dor de cabeça, esse fundo não dá trabalho, né? E tem que ser assim, beleza? Tamo junto aí, valeu, até a próxima, fui!